boa tarde, boa noite. Aqui é Rivers Douglas, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. E hoje a gente vai falar nessa sequência de vídeos que a gente está fazendo. Hoje a gente vai falar de cultura, essa minha inserção, ou seja, essa minha participação, esse meu lado de arte, de compromisso com a cultura da nossa cidade, do nosso Cariri, da nossa Paraíba. Bom, para quem não sabe, meu passado histórico relacionado à cultura nasce em Monteiro no início dos anos 90, junto com os agitadores culturais de Monteiro, né, que era o movimento cultural. E naquela época a gente já fazia muita história, inclusive a gente fazia coisas que nem o próprio município na época fazia. Eventos de tamanha proporção, e isso foi um pouco da minha inserção junto com outros companheiros, né, Ayrton Romeu, Rivelino Neves, né, Rubem Júnior, deixa eu ver quem mais, Janaína Araújo, Sheila Raposo, Berlim Carvalho também foi precursor de todo esse movimento. Então de lá para cá a gente vem alimentando, né, cultuando essa forma de ser um articulador, uns jovens articuladores no município de Monteiro, e foi nisso que eu fui mergulhar no universo do mundo cultural monteirense. Nessa vertente a gente passou pelo teatro, passou a fazer montagem de espetáculos de dança, de teatro em Monteiro. E nesse mergulho foi no período que eu conheci Isabel da Loca, que foi praticamente minha maestrina no pífano. Na época que eu fui buscar minha relação com Isabel, era um período que praticamente ninguém dava esse valor que Isabel sempre teve, né? Eu sempre costumo dizer que vocês resgataram Isabel. Não, na verdade Isabel já existia, nós só olhamos Isabel como um olhar mais cuidadoso, né, da força de Isabel, do que ela representava para a cultura. Foi daí que Isabel ganhou uma projeção mediante um grande projeto, um grande evento que a gente fez em parceria com a agência Ensaio. Na época eu fazia parte dessa relação junto com o Ricardo Peixoto. E projetamos Isabel, que inclusive a gente tinha um dizer que era Isabel da Loca para o mundo. E de fato, Isabel saiu com aquele primeiro projeto, que é o projeto da Idade da Pedra, que é essa foto aqui, ó, ganhadora de um prêmio. E esse prêmio fez com que a gente gravasse o primeiro CD, esse prêmio fez com que a gente levasse um grande movimento artístico para a Loca de Isabel, lá em cima, na época. Nessa influência, nasce o Pífano Perfumado, que é uma banda de pífano mais, como dizer, mais moderna. Então o Pífano Perfumado já tem aí, nesse período a gente já está fazendo praticamente 10 anos de Pífano Perfumado. E é nesse envolvimento que a gente vem tanto em um olhar mais cuidadoso sobre a cultura monteirense, como também a gente vem se propondo a lançar propostas de valorização dos artistas locais. Monteiro é um celeiro de artistas, músicos, poetas, dançarinos, atores, né? O audiovisual é outro setor bastante influente, mas a gente percebe, por exemplo, que Monteiro, a gente não tem um cuidado e um olhar permanente sobre a cultura. Dá uma importância maior aos artistas locais, né? Porque a partir dessa importância você vai fazer com que outros jovens, outros artistas também tenham um espaço, né, maior. De certa forma é uma desvalorização do artista. Precisa criar, acho que um calendário de atividades, uma formação mais permanente para o setor de teatro e de dança. Criar um setor de produção para o cinema. O que a gente tem já de produção do cinema local, que já tem projetado Monteiro no cenário do audiovisual. Que eu entendo, por exemplo, que cultura, como todas as outras áreas, como a educação, a saúde, é um processo de cidadania, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente cuida da saúde, cuida da segurança, cuida do meio ambiente, é preciso que a gente também tenha um olhar, ou seja, projetos e financiamentos para a cultura. O direito à cultura é um direito de cidadania também. Uma das nossas propostas na Câmara dos Vereadores, uma delas é fortalecer a participação e a democratização do Conselho de Cultura. Mas se, por exemplo, se existir só um Conselho de Cultura, mas não existir financiamento para a cultura, esse Conselho vai ficar trabalhando sobre o quê?
Então, uma das nossas propostas também de campanha, que é a implantação do Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura, por lei, a partir do momento que você aprova uma lei, o fundo estabelece quanto por cento do FPM vai diretamente para a cultura. Então a gente precisa sair dessa mitigação da cultura para sair para um patamar de maior excelência e de maior valorização da cultura. E muitas vezes é mergulhar nesses dois lados, né? Entre a cultura de tradição, né? Como a mazurca, o coco, as bandas de pífano, né? O próprio forró pé de serra, que também é um setor da cultura popular, e partir disso para um potencial muito maior de alavancar a nossa economia, que é a economia criativa, né? Que está voltada também para um expoente maior, dando maior valorização aos artistas, aos poetas, né, aos fazedores de cultura local. Então eu acho que esse é uma das nossas grandes bandeiras de campanha. Acredito que vocês percebem o quanto a gente precisa ter espaços de valorização da cultura de Monteiro e a produção disso. A gente precisa de uma produção permanente. É isso aí. Então conte conosco. E como vocês sabem, aquele sempre jargão, Rivers Douglas para vereador, ou Douglas da farmácia, né? Douglas da farmácia viva. E o número é 131. Conto com vocês, ideias para vencer.